Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast do Edmilson Migovski dessa semana, aqui na TV Correio da Manhã, eu trouxe o Maurício Emanuel e o papo vai ser cirurgia bariátrica. Você não perde por esperar. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui hoje com o Dr. Maurício Emanuel, cirurgião, faz cirurgia geral, cirurgia bariátrica, com quase 4 décadas de atividade, formou em 1987 pela UFRJ. De lá para cá, fez muita coisa, né, Emanuel? Pois é. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. De fato, foram anos muito felizes, né? Eu tive uma oportunidade muito especial de, ao longo da minha vida, acompanhar uma evolução da medicina fabulosa. Sem dúvida. E participar dela como... Outro dia recebi uma comenda como um protagonista. Isso me enche de satisfação. Porque, assim, você hoje, a tua atividade hoje, é muito diferente da sua atividade com 2, 3 anos de formado, né? Claro, você pode imaginar. Eu, quando terminei a residência, todas as cirurgias eram abertas. Isso. Nós abríamos a barriga do doente. O doente tinha desconforto, tinha dor, às vezes tinha infecção na ferida, era muito desgastante. Havia doenças que os pacientes evitavam operar. Vou lhe dar um exemplo claro que me sensibilizava. Mulheres com pedra na vesícula. Sim. Uma cirurgia relativamente simples, mas que naquela época deixava uma cicatriz deselegante. Uhum. Então a moça jovem se recusava a operar e muitas vezes tinha complicações graves por demorar a operar. E aí, para minha felicidade, surgiu a laparoscopia, que é aquela cirurgia que não abre a barriga, mas que usa uma câmera de TV e algumas pinças com pequenas incisões para conseguir fazer as operações. Tem gente que chama até de cirurgia laser. Nunca teve laser nessa operação. Na verdade, era só um método novo, uma via de acesso diferente para realizar a mesma cirurgia. Ainda bem que não era laser, ainda bem que era de lazer. Pode ser. Porque as pessoas saem de lá já iam já para o lazer, né? E aí você vê como é importante a evolução da medicina. O fato de não haver mais a grande cicatriz trouxe essa jovem mulher para o centro cirúrgico para resolver a doença. As complicações graves da doença de pedra na vesícula desapareceram. Olha só. Como a tecnologia é importante, ajuda, né? Muito. E ajuda a população. Então aquela menina que se escondia do médico, agora ia no médico e falava assim, doutor, tem pedra na vesícula, quero operar. O Maurício Emanuel, que fazia cirurgia geral e passa a fazer cirurgia bariátrica, hoje a tua atuação é muito na cirurgia bariátrica. Você falou que já fez mais de 7.000 cirurgias bariátricas. Hoje a gente tem um centro de tratamento de obesidade, não só de cirurgia. Nós tratamos obesidade em todos os níveis, eu coordeno esse centro, na verdade nós temos mais de um. Um é o meu próprio, o outro é no Hospital Qual Ipanema. E esses centros fazem um tratamento estratificado, quer dizer, não é todo doente obeso que tem que operar, mas todo mundo tem que cuidar do peso. Tem que cuidar do peso. Quando você fala nesse centro, né, e a cirurgia é um dos serviços que você oferece, quais são os outros especialistas que atuam com você? Pois então, a obesidade é uma doença multifatorial. Multifatorial, inflamatória, crônica. A gente sabe disso. Portanto, você tem que ter uma equipe completa para cuidar propriamente desse doente em qualquer tipo de tratamento. Sim. Não adianta o doente ir correr até a farmácia, comprar uma injeção mágica e achar que vai emagrecer. Se ele não tiver um roteiro de dieta, uma programação de atividade física e um atendimento para o emocional daquele momento, seguramente ele não vai ter um bom resultado e mesmo que o tenha, não vai ser duradouro. Então, no nosso centro, nós temos um endocrinologista, psicólogos, nutricionistas, preparador físico. Pra você ter uma ideia, nós temos uma equipe de corrida de rua, de pacientes operados. Meu Deus. Onde a gente apoia e estimula o exercício, eles se inscrevem via clínica e a gente faz as primeiras inscrições, a gente favorece para motivar essa turma. Isso é muito legal. Então você trabalha na medicina do estilo de vida, assim, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, questão de não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Então vocês oferecem para esses seus clientes os pilares da medicina do estilo de vida, uma forma de eles retomarem. Exatamente. Há dificuldades em todos as adesões, às vezes dificuldades financeiras, a gente insiste
em transformar isso possível, porque isso faz diferença. Então, o paciente que tenta o tratamento clínico com a endocrinologista e não consegue sucesso, ele muitas vezes precisa de um tratamento mais potente. Tá, e quando você fala quando ele tenta e não consegue, qual é o prazo que você dá? E varia de paciente para paciente, ou tem aquele cara que você já joga a toalha logo de cara, pô, não adianta, ou você diz, não, esse aqui dá para tentar, vamos fazer por tanto tempo. Tem uma fórmula mágica de meses que você espera, ou cada caso é um caso? A sua pergunta é maravilhosa, porque ela traz justamente os conflitos entre o médico, a fonte pagadora, na intenção de cuidar bem do paciente. Sim. Então, pela resolução do CRM, Sim. ou melhor, pelo rol da ANS, Sim. que adota essa resolução, o paciente tem que ter documentado fracasso de tratamento durante 2 anos. Percebe? Então, o paciente, o documentado é muito frágil, na verdade o paciente, na maioria das vezes, tem uma história muito maior que essa, claro. Mas esse é um ponto, um número, esse é um ponto. Porém, nos pacientes de muito peso, aqueles pacientes que têm aquela obesidade anedótica que você vê nesses programas de televisão, Sim. esse paciente, Entendi. ele não tem chance. É. E, no entanto, não há sensibilidade legal para isso. 2 anos é o período. Então, tentado o tratamento 2 anos, e o paciente tenta isso com vários endocrinologistas, ele acaba percebendo que o momento dele é cirúrgico. Quando é que você, assim, porque assim, existe uma situação que as pessoas, uma vez eu conversei com, é um assunto que eu não, embora seja médico, não é um assunto que eu estude, né? A parte de obesidade eu vejo muito mais pelo lado inflamatório, de doença, da predisposição para doença infecciosa, do que o lado que você costuma olhar. Mas aí alguém falou assim, não, porque a cirurgia bariátrica é uma agressão, porque tem uma letalidade de X%. Aí virou o colega que fazia a intervenção e falou assim, é X% de letalidade se você fizer uma intervenção e 3 ou 4 vezes maior que isso se você nada fizer. Porque esse paciente acaba, se você deixar ele sem fazer a intervenção, infelizmente morrendo antes, mais rápido. Como é que está isso hoje? Pois então, eu vou te dar um dado, antes da gente entrar nessa tua pergunta, que vai te surpreender. Você tem ideia de quantos % dos pacientes que deveriam ser operados são operados no mundo? Eu não vou citar Brasil, porque aí vem aquele viés de se o Brasil tem dinheiro, se o Brasil não tem dinheiro. Eu vou dizer para você, assim, eu chutaria que deve ser menos do que 20%. 3%. E nós, enquanto sociedade, eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica há muitos anos, mas os nossos colegas americanos, europeus, nós somos reunidos numa organização chamada IFSO, que é a Federação Internacional da Sociedade de Obesidade. A gente estuda isso globalmente, Sim. Tentar entender por quê. E a conclusão tem sido o seguinte, a obesidade não é entendida por você, paciente, tampouco por parte dos médicos que você procura. A obesidade, ela não é vista como uma doença por si, ela é muito mais vista como uma questão comportamental, como se você não quisesse emagrecer, como se você não se esforçasse, como se você não tentasse controlar a sua doença. E esse pensamento acaba contaminando, entre aspas, a intenção do doente de procurar o tratamento. O doente se derrota, ele diz que ele não tem jeito, porque ele realmente poderia parar de comer, poderia fazer exercício, quando isso não é efetivo, e ele acaba postergando o tratamento. Isso tem 2 implicações importantes, e vai chegar na sua pergunta. Primeiro, você perde a chance de operar esse paciente jovem e sem doença. Jovem não é 15 anos, 13 anos. Jovem, adulto jovem, 35, 40. Ele ainda não infartou, ele ainda não tem diabetes, porque a obesidade não é uma questão estética. A obesidade vai trazer ao paciente hipertensão, diabetes, doenças vasculares, isso vai acontecer. É o que a medicina mostra. Claro. Então, ao invés de nós operarmos esse doente numa melhor condição e, portanto, com índice de complicação quase inexistente, os colegas ficam assistindo o doente ficar mais grave, não apoiam a intenção do doente, e quando a gente vai operar esse doente, nós temos um homem que já infartou, um homem já diabético, e nós fazemos então uma cirurgia de grande porte num doente
um pouco afastado das condições ideais. Agora, a comunidade bariátrica fez um trabalho fabuloso. Eu não sei porque, como não é sua área, mas se você forçar sua memória, eu fizer uma pesquisa de internet, há 30 anos atrás, havia muitas complicações dessa operação. Sim, eu tive alguma experiência com pessoas próximas que acabaram não indo, mas também era aquele obeso mais velho. Que é o que nós acabamos de comentar. Hoje em dia, em centros especializados, em médicos titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eu fui presidente da Comissão de Ética da Sociedade. Foi presidente da Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia. Então, o meu envolvimento com isso é muito grande. Como você tem aquele seu envolvimento vacina, você sabe o que acontece, eu sei o que acontece nisso. Os índices num médico especializado, e cabe ao paciente checar isso, são muito baixos. Certo. Vou te falar uma coisa que você vai tomar um susto. O paciente chega no consultório e fala assim: doutor, eu tenho pedra na vesícula, tem um feriado aí, o senhor pode me operar no feriado? Todo mundo rindo, todo mundo feliz, que o cara quer passar o feriado depois descansando. Cirurgia de vesícula complica 8 vezes mais do que cirurgia bariátrica em centro especializado. Olha só. E mata 4 vezes mais. E ninguém tem medo de operar a vesícula. Não, e é uma cirurgia segura, consagrada. E ninguém tem medo de operar a vesícula. Sim, então tem esse estigma também. É um estigma que a gente Você acha que assim, a indústria farmacêutica tem maior interesse financeiro pelo obeso sem operar ou pelo cara que fez a cirurgia bariátrica? Quem é que consome mais medicamentos? Só uma curiosidade minha, você tem essa ideia? Eu não tenho dúvida de que o tratamento clínico da obesidade hoje é uma usina, não é uma mina não, é uma usina de rendimento para a indústria farmacêutica. Falo com muito conhecimento, eu estudo isso, o surgimento das injeções de análogos do GLP-1. Vou explicar para você, são substâncias que ajudam a emagrecer, que foram elaboradas para o diabetes, mas que têm sido usadas em doses mais altas para tratar a obesidade em diversos graus. Em primeiro lugar, faço questão de dizer, é um ótimo remédio. Sim. Em determinados níveis de obesidade. Claro. Só não é o remédio de ouro, a pílula mágica para tudo. Não é. O custo é um impacto grande na vida do paciente. E, principalmente, o resultado só existe enquanto o paciente usa a medicação. Entendi. Então, eu já entendi também o que corrobora com esse preconceito, com o reforço que o obeso é sem vergonha, é sem vontade, é sem... Né? Eu entendi, porque assim, a gente vira e mexe, eu acho, Maurício, assim, a gente é meio que vítima. Na própria universidade, nós fomos da mesma faculdade. Sim. Quem forma a gente, o professor, ele é muito influenciado pela indústria farmacêutica. A medicina atualmente é influenciada pela indústria farmacêutica. Então, para mim, se o paciente operado fosse mais rentável para a indústria farmacêutica, esse preconceito já está sendo combatido de uma forma mais veemente. Essa é a percepção minha, estou querendo botar palavras na sua boca. Mas eu acho que a gente é muito vítima, e o próprio paciente é vítima, achar que ele é perigoso. Você mesmo falou, então, que a questão da cirurgia de vesícula seria 8 vezes o risco maior do passível de complicação, não de morte. Sim. O risco de morte é menor. Agora, para você ter uma ideia, o rendimento dos laboratórios que produzem análise de GLP-1 no ano passado foi de 25 bilhões de dólares. A Nordisk hoje tem um valor de mercado maior que o PIB do país onde ela está. Para você entender. Você está entendendo por que assim, essa questão... Por isso que é importante um podcast como esse, que a gente está totalmente sem nenhum conflito de interesse. Eu até... eu não me lembro de ter conhecido você na época da graduação da medicina, né? Porque é muito grande. Então, assim, eu não tenho nenhum contato com você, e aqui a minha ideia é promover a informação e fazer com que os nossos seguidores entendam, né, a lógica que está por trás disso. Então, é muito interessante ressaltar que o que para a indústria farmacêutica interessa o obeso e não o pós-operatório. Né? Agora, falando com muito carinho pelo paciente, que é o que nos move. Sim, claro. Acho que uma das coisas mais encantadoras do fundão da UFRJ
é criar na gente essa mensagem de cuidar. Uhum. Então, eu não conheço nenhum médico do fundão que não tenha esse olhar. Uhum. Então, eu não me preocupo com a cirurgia bariátrica só. Tenho profundo orgulho de participar. Me preocupo com a obesidade. Me preocupo com a ausência de políticas públicas para ajudar esse doente a não chegar lá. Uhum. E me preocupo quando a gente percebe o crescimento de medicações de alto custo, inacessíveis para a nossa população, acho que isso sensibiliza você também, mas que se transformam num sonho de consumo, e famílias se endividam, e famílias num tratamento que nem sempre é adequado para esse paciente. É verdade, vai cuidar dos pilares como você cuida, né? E aí a minha luta, eu vejo isso muito na minha clínica e nas unidades que eu coordeno. Você tem o paciente do tratamento clínico, tem o paciente do tratamento endoscópico, que são os balões, são as suturas endoscópicas, e tem o tratamento cirúrgico. Uhum. Quando você vai para o mundo particular, onde você tem os convênios e as fontes pagadoras, você percebe que o paciente se direciona para a operação voluntariamente, porque não tem dinheiro para o tratamento clínico. Uhum. Então, você quer exigir 2 anos de tratamento de uma pessoa que não tem dinheiro para executar esses 2 anos. Enquanto isso, essa pessoa segue doente, segue infeliz e segue acumulando riscos para a futura operação. Sim. É uma equação que merece sensibilidade. Aqui comigo, Maurício Emanuel, é um médico formado pela UFRJ em 1987 e ele hoje é o coordenador do Centro de Tratamento de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Quali Ipanema, também tem um serviço privado que trabalha com isso, foi presidente também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e eu deixei para ele um desafio que ele fala bem interessante, no resumo, que é: o paciente não tem dinheiro para tratar do ponto de vista clínico, as normas exigem que seriam 2 anos de espera, ele não tem como bancar o medicamento, agrava a situação dele porque continua obeso e as doenças, as comorbidades vão surgindo, e acaba operando melhor antes tarde do que nunca, mas não é no melhor momento para o paciente. E eu falei, tem alguma solução para isso? Pois é, Edmilson, é uma disputa que a gente, enquanto sociedade e pessoalmente, a gente vive todo dia. Você percebe claramente quando o paciente vai conseguir conduzir ou não algum tratamento. E aí não dá para falar de todos, a gente tem que tentar estratificar esse paciente. O paciente que tem obesidade, chamada obesidade mórbida, que é a obesidade claramente cirúrgica. O que você chama de mórbida? Então, assim, como é que quem está me vendo diz, não, isso aqui é mórbida ou não é mórbida? Qual seria? Então, eu vou tentar explicar para cada paciente a situação deles. A obesidade é dividida em graus. Tá. E o que normatiza isso é uma unidade chamada índice de massa corpórea. O IMC dele, né? A índice de massa corpórea é o peso do paciente dividido pelo quadrado da altura, em metros. E isso está em qualquer site, seja de clínica e tal, o paciente consegue fazer essa conta. De 20 a 25, ele é considerado uma pessoa normal. De 25 a 30, ele é considerado uma pessoa com sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Acima de 50, superobesidade. Acima de 60, tripla obesidade. Tripla? Porque são pacientes diferentes, de fato. Então, o paciente, você, querido, que tem essa dúvida, você deve se colocar, fazer essa continha e avaliar ou entender em que posição você está. Para cada um desses pacientes, a medicina já sabe com evidência qual tratamento é mais efetivo, o que não significa que o paciente vá fazer esse tratamento. Às vezes o paciente, você, doutor, não tem a menor condição de ser operado agora, mudei de emprego, você oferece um tratamento alternativo para que o paciente chegue ao melhor momento dele. Então, essas coisas variam um pouco. A indicação formal da cirurgia pelos planos de saúde e pelo CFM, hoje são um pouco diferentes. Então, quando a gente fala do serviço público SUS, a gente não está falando do plano de saúde exatamente. No plano de saúde,
a cirurgia é permitida no paciente acima de 40 de IRC ou no paciente entre 35 e 40 com comorbidades importantes. Entendi. Então seria grau 3, o grau 2 ou grau 3. Hoje é assim que se faz. Então, mas o paciente tem que ter documentadas essas comorbidades. Uma hipertensão, um diabetes, um colesterol ruim. E esses 2 anos de acompanhamento. Sim, para qualquer questão, os 2 anos de acompanhamento. Então é uma batalha. É uma batalha para o doente. E quando você recebe, olha o dilema. Esse paciente que tem 35 anos, é obeso há 15 anos, seguramente já foi a 10 endocrinologistas, mas nunca documentou essa trajetória. Você vai mandar ele esperar 2 anos? É um conflito enorme. Mas, enfim, essa é uma das questões. Mas o que está acontecendo hoje, e aí a gente volta a falar daquela pergunta que você fez das complicações. Hoje, em clínica especializada, não tem complicação. Muito pouco. Os pacientes estão confiantes, eles levam os parentes, os filhos, os amigos para serem operados. E percebeu-se, e isso é muito importante, se você perceber aí o nome da sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Porque em torno de 2018, nós entendemos que a cirurgia tem efeitos não só sobre o peso, mas principalmente sobre o metabolismo do doente. Percebido isso, as pesquisas mostraram que as comorbidades são tão importantes em risco de vida ou risco de morte para os pacientes quanto o sobrepeso. Então, pacientes têm sido operados com sucesso no mundo inteiro para tratar a síndrome metabólica. Então, é uma pessoa que tem um diabetes, com risco de infarto, de amputação, nos homens de impotência. Toma 2 ou 3 remédios e não consegue controlar a glicemia. Não estou falando do diabetes que controla a glicemia. Esse doente de difícil controle faz uma operação metabólica, 83% de remissão da doença. Foi aquele caso do político famoso, ex-jogador de futebol, que fez um modelo de cirurgia com intenção metabólica. O Faustão hoje, que hoje está passando por vários transplantes e tal, demorou a fazer, ele fez também, controlou o diabetes, mas controlou de forma tardia, e aí é isso que a gente fala. Olha os frutos ruins, né? Dessa não intervenção. E então esse também é uma indicação muito valiosa. Hoje a gente recebe muitos desses pacientes e o perfil deles deixa claro o impacto do preconceito na busca do tratamento. Quem é o paciente que não é muito obeso e que procura o cirurgião para resolver o problema metabólico dele? Em 85% dos casos, é um paciente que teve um parente operado de cirurgia bariátrica e que viu nesse parente que a cirurgia é segura, que a cirurgia não impede o paciente de ter vida normal e que os resultados sobre as doenças é muito importante. Então, esse indivíduo que perdeu o medo da operação e entendeu o impacto da operação sobre as doenças é o que procura hoje a cirurgia metabólica. Ou seja, ele tem uma experiência dentro de casa que apresenta para ele que o resultado é bom e que se ele não fizer uma intervenção no momento certo, ele acaba tendo algumas comorbidades. E não raro ele diz que passou por 2 ou 3 clínicos que não indicaram o tratamento para ele, mas ele quer fazer porque o irmão está curado. Então essas são dicotomias ou são discussões muito vivas na medicina hoje. O que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica vem fazendo com o intuito de tentar demover a população desse preconceito? Porque é um preconceito. Não, população só não, a população e o médico, colega. Né? Não, nós trabalhamos isso há muito tempo com muito vigor, mas é muito difícil. A nossa interação, não só com os endocrinologistas indivíduos, mas a nível de sociedade, nós temos eventos conjuntos, a gente traz a informação. É uma discussão difícil, porque a discussão em ambiente acadêmico ela é muito positiva. No ambiente privado, volta aquelas questões que você levantou aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Assim, e de novo, a gente tem, eu acho que tem cliente para todo mundo, né? Você podendo trabalhar em cima da promoção de alegria, por que vai trabalhar em cima da
da tristeza das pessoas. Sabe que foi isso que, de certa forma, me fez me distanciar da clínica privada, né? Porque eu gostava de trabalhar com saúde, com promoção de saúde. Foi quando eu procurei mais da questão da vacina, porque estou falando das vacinas clássicas, claro, né? Quanto maior a minha competência em te convencer a se vacinar, melhor eu ficava na minha consultoria e melhor de saúde você ficava. Mudou depois dessa questão aí do século de 2019, 2021, mudou um pouco esse negócio. Mas antes era assim, era eu sendo competente e ganhando dinheiro em cima da tua alegria, da tua saúde. Isso mudou, né, infelizmente. E essa disputa entre especialidades não faz nenhum sentido. Repito para você o número que eu te dei, que deve ter te deixado surpreso. 3%. Não é nada. Então tem gente para ser operada que não vai atrapalhar em nada o consultório de ninguém. E tem gente que não quer operar, tem direito de não operar. Que não quer e que não precisa. E existe uma distorção nossa hoje. As nossas clínicas de cirurgia bariátrica, não estou falando só da minha, estou falando num ambiente Brasil, cuidam muito do pós-operatório dos próprios doentes, principalmente porque os clínicos não se habilitaram a cuidar. Preconceito, de novo, com a operação. Eu sei. Nos Estados Unidos existem clínicas para acompanhamento dos doentes operados sem a presença do cirurgião. É um negócio, bom negócio. Sim. E aqui nós não atingimos ainda essa maturidade. Os pacientes acabam sendo atendidos sem tanta especialização, mas acabam voltando à clínica de origem e a gente tem uma estrutura para recebê-los na maioria das vezes. Quando você fala que a questão da obesidade é multifatorial, né, eu vou te dar um exemplo em relação à dengue. As pessoas dizem assim, dengue é um problema de saúde. Cai na saúde quando falha a educação, a coleta regular de lixo, o saneamento básico, o fornecimento irregular de água, a falta de educação dessa população. Então, quando essas coisas falham, eu tenho como uma das consequências a dengue. Obesidade não é diferente. Aí a pergunta eu consigo ver muito facilmente a questão da dengue, porque é a área minha de ação. Como é que ficaria isso na obesidade? A obesidade é consequência de alguns aspectos. Eu queria que você listasse os principais. Quais são os principais plays? Quais são as principais falhas que ocorrem e que vão culminar com um paciente obeso? Pois então, você coloca as coisas muito pertinentes e esse paralelo de especialidade mostra que saúde é prevenção. Sim. E quando a prevenção falha ou quando falha, faltam oportunidades dessas prevenções serem tomadas e a gente tem um problema. A gente costuma dizer que a sociedade ocidental é obesigênica. Sim. É uma verdade. Eu te dou um exemplo das áreas metropolitanas das grandes cidades brasileiras e do mundo. São bolsões de obesidade. E por que são bolsões de obesidade? Primeiro, a capacidade financeira do paciente em busca da melhor alimentação. A melhor alimentação ela é mais cara e de preparo mais demorado na maioria das vezes. O industrializado, olhando a grosso modo, e o multiprocessado ele é mais rápido de preparo. Saboroso, uma apresentação boa, uma embalagem bonita. Então você vê, esse doente come mal, primeiro porque ele tem questões da doença obesidade que faz com que as escolhas dele sejam piores. Segundo, porque ele tem essa questão. Que é o tal do pensamento eu tenho pensamento de obeso, então, isso? Mas eu posso explicar para você. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, distância casa-trabalho. Isso, eu pensei nisso também, né? 1h30, 2 no trânsito. É muito mais. Nesses bolsões, olha aqui, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, o cara trabalha no Rio. São 3 horas para vir, 3 horas para voltar. Pronto. Você vai pedir para esse cara fazer ginástica? Não tem como. E mais, quando são as mulheres, e a obesidade castiga mais as mulheres, essa mulher, quando chega em casa, ainda vai cuidar da família. Então, a equação começa a se mostrar claramente. Primeiro, a comida não é de qualidade, ela é hipercalórica. A atividade física é nula. O estresse é imenso. O estresse é imenso e depois o paciente não consegue ter alternativas saudáveis. Teria que ser uma política de governo isso. Política
Tem algum país que tenha feito isso como política de governo? Porque os Estados Unidos, que é um país... né, os Estados Unidos tem todos esses vieses que você falou. Né? Assim, onde eu vi e me impressionou positivamente foi no Canadá. O Canadá tem nas regras trabalhistas, quando um empregador contrata um trabalhador com uma distância casa-trabalho maior que 20 minutos, ele paga um extra ao governo e ao trabalhador. Eu quero muito você aqui, estou prejudicando você, mas vou lhe pagar melhor, ou para você se mudar, ou para você ter um tempo, um deslocamento mais rápido. Isso é uma medida simples. Sim. Segunda medida é documentar nas embalagens qual foi feito com o cigarro, de forma agressiva, de forma impactante, melhor palavra, para você saber que aquela comida não vai te fazer bem. Você pode comer um dia, pode comer um outro dia, mas não pode ser a sua rotina de alimentação. E mais, uma forma de ajudar o doente de baixa renda a ter acesso a uma alimentação melhor. Mas isso... E falta de educação também, né? Assim, eu vejo, às vezes, pessoas menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, cultural, desprezar parte do alimento que eu não desprezo. Lá em casa eu vou fazer uma batatinha, por exemplo, fazer a batata assada, batata ao burro, que não pode mais chamar de batata ao burro. Politicamente incorreto, sei lá, essas palhaçadas também. Que eu vou fazer, eu faço com casca. Eu digo assim, para mim o melhor da batata é a casca, tem mais celulose, mais fibra e boa. Mas as pessoas descascam um monte de coisa que não seria... Porque você poderia comer com casca e tudo. Né? Mas eu quero fazer uma observação importante que vai atingir você, mas principalmente vai atingir a sua audiência. Não se pode ou deve colocar a culpa da obesidade no paciente. Como eu falei, a obesidade é uma doença. E como doença, ela provoca uma alteração hormonal que é ruim, é uma armadilha para esse paciente. Qual é essa alteração hormonal? Ele tem o hormônio grelina, que é o hormônio do apetite, elevado. E ele tem as incretinas, que são essas substâncias que estão nessas injeções para o diabetes, reduzidas. Mas ele tem isso porque a obesidade faz isso? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Ele tem isso porque ao deflagrar o gene da obesidade, que todos nós temos, ele sofre como consequência essa alteração hormonal. Então, nosso trabalho hoje, a cirurgia é hormonal. Por quê? Porque nós vamos diminuir a grelina desse paciente e vamos ajustar, amplificando as incretinas. Então, esse paciente ele vai ter menos fome e mais saciedade. Por que eu falei isso? Porque o paciente obeso, ele tem mais apetite. Não é comer pratão. Tem obeso que não come pratão. Mas tem um paciente obeso, ele vai perceber isso, toda hora ele aceita. O time ganhou, ele come, o time perdeu, ele come, ele está triste, ele come. Por quê? Porque ele tem esse estímulo. E a saciedade dele é deprimida. Mas não só esses dois fatores. Quer dizer, ele belisca mais e demora mais a ficar satisfeito. Esse desarranjo hormonal muda o paladar. O paciente obeso tem preferência pela alimentação mais calórica. E aí eu vejo os pais brigando com o filho. Ele está obeso, porque ele come errado o tempo todo, ele não come o que eu mando. Ele tem uma preferência de paladar. E quando a gente acusa esse paciente, em qualquer idade, esse paciente se sente profundamente injustiçado. E a gente percebe isso nos pacientes que se operam, ou nos pacientes que estão usando a operação, que eles então mudam o paladar para comida melhor. Porque a comida ruim, multiprocessada, cai mal. O paciente não racionaliza. Então, a operação ajuda o paciente a ter um novo comportamento alimentar. A operação não vai fazer o cara que mora hoje na Baixada e tem todas as dificuldades que a gente tem, mudar de casa. Me dá um exemplo concreto. Você fala assim, que a cirurgia faz com que desligue esse botão do eu quero só superprocessado, ultraprocessado, essas coisas muito calóricas e passe a querer coisas mais saudáveis. Eu vou lhe dar o exemplo primeiro da experiência que nos trouxe isso, uma experiência fabulosa por um colega nosso, que hoje está na Irlanda, estava na Inglaterra. Ele pegou cobaias obesas, ratos obesos, numa gaiola,
separou a ração por ração rica em gordura, em açúcar, mais caloria, Sim. proteína e vitamina, menos calorias. Esses ratos, enquanto obesos, gordura e açúcar. Ele mexia a posição dos potinhos e o rato ia atrás da gordura e açúcar. Retirava essa cobaia obesa, operava em laboratório, colocava de volta na mesma gaiola. Sim. Proteína e vitamina. Mexe de novo, proteína e vitamina. O rato não tolerava mais a alimentação rica em gordura e em açúcar. Interessante isso. E isso, depois que começou a nossa magnética, se mostrou que a alteração hormonal mexe em centros cerebrais de paladar. Então é muito comum o paciente chegar na clínica depois de operado e falar: doutor, todo mundo comendo doce lá em casa e eu comia fruta feliz da vida. Ele não está sofrendo. Às vezes a família acha que ele está sofrendo, mas ele não está. O paciente operado, ele come menos porque ele está satisfeito, ele come melhor porque ele cai bem. Ou seja, não é só uma... Quando você fala, fiz cirurgia bariátrica, eu tenho um balão, porque eu acho que a população acha que quando você coloca o balão, ocupa espaço, o estômago fica cheio mais rápido. Tem menos espaço. Sim, mas não é só uma questão física, é questão metabólica. O balão menos. Tá. Porque o balão não impacta essas soluções hormonais. Só as operações. Sim. O balão funciona com ocupação, quer dizer, como se ele já tivesse comido uma grande refeição, ele vai comer menos. Ele impacta em pequena monta a grelina, porque ela já está elevada, mas não tem espaço. Porque são vários mecanismos, né? Você tem o mecanismo do apetite, mas se o seu estômago está cheio, ele é um pouco inibido pelo estômago cheio. Esse é o efeito do balão. E o problema do balão é quando você tira. Não, mas mesmo assim, mesmo quando você faz a questão que você faz essa cirurgia, a ideia que eu acho que o leigo tem é diminuir o estômago, mas não é só uma questão anatômica. Já não é nada disso. Nós falávamos isso há 30 anos atrás para o doente. Que essa era a verdade. A gente não conhecia esses hormônios. A gente dizia para o doente: o senhor vai comer menos porque cabe menos. Entendi. Então, e não é isso. Não é isso. Porque 6 meses depois da operação, o paciente está comendo em torno de 300 gramas. 300 gramas é um bom prato de comida. Sim. 300 gramas é um prato grande, raso. O problema é que o que a cirurgia ajuda ainda mais é que o paciente coloca nessas 300 gramas pouca caloria, porque ele está estimulado positivamente pela operação. E aí o paciente sai daquele ciclo vicioso, onde ele não consegue fazer dieta porque não funciona e não vai à academia porque ele não emagrece, e ele fica triste, come mais, muda para o ciclo virtuoso, onde ele está emagrecendo, por isso ele cuida mais do que come, e por isso ele vai à academia porque ele está se sentindo bem e não dói fazer ginástica, e depois ele come menos porque ele está melhor e inverte a vida do paciente. E tem como você trabalhar assim, na prevenção? Porque assim, eu fui pediatra há muito tempo, sou pediatra de formação e trabalhava em clínica privada e eu havia a família dos obesos, né? E se você fizesse uma intervenção, às vezes eu fazia intervenção prevenindo a obesidade na criança, e eu via que eu acabava ajudando aquela família de uma forma positiva. Entrava todo mundo no mesmo barco. Existe hoje alguma abordagem preventiva? Não, né? Não, a gente não consegue, assim, eu não estou no serviço público, acho que deveria haver, em especial no pessoal da pediatria, começar a falar sobre isso. Na clínica da família, né? Antes o que a gente faz é assim, na minha clínica a gente investe muito em educação. Sim. Nós fazemos reuniões online, estimulamos os doentes a discutir obesidade. E a expressão que eu uso para o paciente é o seguinte: você, operado, tem que ser um embaixador contra a operação, para que a sua família não precise da operação. Tudo que você aprendeu depois de operado, comer melhor, se exercitar dentro da possibilidade, e aí eu abro um parênteses para falar, não é academia, às vezes a pessoa não tem tempo. Não tem tempo. Desce 2 pontos antes, caminha, claro. Não usa a escada rolante, usa escada. Nós temos um preparador físico especializado só para dizer para o doente essas maneiras de você gastar caloria. Na sua clínica? Até É. tinha vontade de conversar com ele aqui um dia. É um prazer, eu recomendo, ele é uma ótima pessoa. Então, quando a gente pede a esse paciente que transfira a realidade dele para a família, funciona. Várias vezes vem o marido e a mulher, um deles opera, o outro acompanha a dieta e não precisa da operação.
É o melhor dos mundos. Que é o melhor dos mundos. Eu digo para os pacientes, não se iluda, eu não estou aqui para lhe convencer a operar. Estou aqui para dizer que a doença que você tem precisa ser tratada. E você vai me dizer o que você quer fazer naquele momento. E isso é muito bom, porque aí o paciente cuida do tratamento que ele escolheu. Hoje, assim, qual o maior desafio que você encara no serviço privado, né? E se você tem alguma ideia, já que você é uma pessoa antenada e foi presidente da Sociedade Brasileira de Obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica, então você acaba antenado com as pessoas do serviço privado e do serviço público também. Quais são os maiores desafios no serviço privado hoje e quais são os maiores desafios do serviço público? Já entendi que esses 2 anos de espera é bastante chato para todo mundo, né? Eu acho que hoje o que mais é entendido por todos nós como um desafio, tanto no ambiente público quanto privado, é o segmento. É o pós-operatório. É o paciente entender o que você falou aqui, logo que eu cheguei. Trata-se de uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento com equipe multidisciplinar e cirurgia, balão ou o que for. Mas se o paciente não entender que a busca do tratamento dele envolve uma mudança definitiva, ele não vai ter resultado. E a melhor forma do paciente não se esquecer disso é permanecer em contato com a equipe onde ele se operou. E essa equipe multidisciplinar que você falou. Claro. Então, por exemplo, todo doente operado ou em uso de tratamento endoscópico tem que usar vitamina. Ponto. Não existe cirurgia bariátrica sem complemento vitamínico. Isso. Ah, mas vai acrescentar um custo. Não, esse cara tomava 2 ou 3 remédios, agora não toma e vai tomar vitamina. Claro. O custo é até menor. Mas isso tem que ser acompanhado. O paciente, normalmente, até o 2º ano, faz um acompanhamento rigoroso. Eu não estou falando da minha clínica, estou falando em geral. E, a partir daí, ele começa a esgarçar. Ele não tem alta. Ele não vai ter alta nunca. Mas ele não vai ser mais doente. O problema é que ele faz um racional de... Eu vou na atividade física todo dia e não tenho alta jamais na atividade física. Então, exatamente. Você se cuida e vai se cuidar sempre. Então, esse paciente ele tem que ter a leitura de que ele está em acompanhamento, que ele está bem, mas para ele continuar bem, ele tem que estar acompanhado. E você vai ver isso claramente, sabe quando? Com as cirurgias reparadoras. Os doentes que operam e que emagrecem muito, têm a sua cirurgia reparadora 2 anos depois da operação. Só que a cirurgia reparadora só é feita pelo cirurgião plástico se o cirurgião bariátrico declarar que o paciente está ok. Então, até os 2 anos, uma parte da adesão do doente é porque ele quer a reparadora e ele precisa da reparadora. Isso não é uma questão estética, é um complemento ao tratamento, é importante que se diga. Então, o paciente toma as vitaminas, volta ao consultório porque ele quer... Interesseiro. E aí eu falo para eles, depois da sua reparadora, você volta aqui. Não me abandona não. Por seu bem. E eu tenho uma estrutura grande, eu tenho uma adesão muito boa, mas não é maravilhosa. Então, todo cirurgião bariátrico tem esse temor ou esse sofrimento, eu diria mais, porque isso acontece. Tá, e aí, ele tem interesse nos 2 anos da cirurgia reparadora, que é uma indicação precisa, não é uma questão estética, é uma questão de saúde também, até porque a pele sobrando acaba favorecendo o desenvolvimento de fungo e de infecção, celulite e assim por diante. Mas quando você pega aí esse paciente depois de 2 anos, qual é o percentual que fica mantendo-se ali com a regularidade imposta? Uma vez por ano. Uma vez por ano, não é muita coisa. Não é? O paciente se sente bem, estou magro, estou resolvido, acabei com a doença, ele não escuta que a gente alerta e some. E daí ele volta obeso? E aí vem esse 3º ponto, né? Por que a gente tem essa preocupação? Porque, não raro, o paciente esquece os conceitos da operação e volta a viver naquela questão social que a gente apontou. E aí volta a ganhar peso. A operação, quando você olha global, ela é efetiva em 85% dos pacientes. Aí você tem voltar a ser obeso, que a gente chama de recidiva. Você tem níveis de recidiva.
E esses níveis de recidiva são de recidiva leve, que não impacta nem a parte metabólica, nem a qualidade de vida do doente, que seria em torno desses 15% que eu te apontei, e uma recidiva total, que seria em torno de 8% dos pacientes. E aí, nesse caso, que ainda bem que é uma exceção, né? Não é um, a gente está falando de 8% de fracasso, ou seja, de cada 100 pacientes, 8 teria essa evolução, exato, desgarrou da equipe, achou que estava tudo Isso é bem, recidiva obrigado. total, lembra que eu te falei. Aham. E tem séries que preocupam muito a gente, que é em ambientes de baixa renda, que a volta ao peso em algum grau chega a 35%. Ele não volta a ser o obeso que ele era. E é importante a gente colocar, mesmo que você volte a ganhar peso, o benefício sobre as doenças se mantém. Tá. Colesterol, diabetes, na maioria, o diabetes menos, mas o colesterol, a hipertensão, a gordura no fígado, na maioria desses doentes, mesmo que eles voltem a ganhar 50% do que perderam, eles ainda estão saudáveis. Certo. E isso é muito importante quando você pensa na baixa renda. Entendi. Agora, esse paciente, eu tenho lá na clínica uma linha de cuidado para esses pacientes, porque eu recebo pacientes de muitos médicos. E não é, e recidiva abre um outro leque. Quando o paciente operado volta a engordar, novamente ele não merece a culpa por ter voltado. A doença, a obesidade, ela se expressa de forma diferente em indivíduos. Talvez a responsabilidade desse cidadão recaia no abandono do tratamento. Quer dizer, isso sim, mas não é todo paciente que abandona o tratamento que volta a engordar. Tá. Você tem várias coisas aí. E o tratamento, quando você fala dessa necessidade desse follow-up a cada ano, é para checar as vitaminas, repor as vitaminas, é basicamente isso. Exato, mas isso, estando na cabeça do paciente, cria nele um compromisso com o resultado da operação. Então é assim, digamos que eu tenha sido operado, estou operado, ano seguinte, estou lá na minha balança, na minha academia, me mantenho, estou perfeito, estou com o mesmo peso que saí, massa muscular, estou avaliando com o educador físico, com o nutricionista, mas eu estou avaliando, né? Não posso não estar contigo, mas estou, de certa forma, monitorando. Você fala que quando a pessoa deixa de ir, ele desgarra, ele perde os parâmetros dele. Ele tem que ter essa noção. Por isso a gente estimula essas atividades em grupo, a gente estimula um contato. Até porque mesmo ele indo para lá, quer dizer, ele vai ter que fazer a dosagem de vitaminas para fazer a reposição correta. A gente cuida de pacientes fora do Brasil com ótimo resultado. Medicina online. É o doente que tem que ter a leitura correta da doença que ele tem. Acho que o grande problema da obesidade é se o nosso paciente, se você entende a sua doença. É muito difícil você tratar uma doença que você não entende. Talvez seja um dos maiores desafios da obesidade. Eu acho. Pensa, por exemplo, e no viés aquela questão do preconceito que eu te falei. Pensa no paciente do câncer. Ele não some no médico dele. Não vai mesmo. A família não deixa. Lindão, você foi no seu médico? Você procurou o doutor hoje? Fez seus exames para ver se isso voltou? Na obesidade, quando a doença começa a voltar, a família diz assim, tá vendo? Nem a operação funciona para você. Percebe a diferença, e eu digo a injustiça, porque isso, na verdade, é que as pessoas ignoram a doença. E isso é muito importante. O paciente que volta a engordar, ele merece, eu falo isso em congresso, merece a mesma, se não maior atenção que você deu a ele no primeiro tratamento. Tem um amigo meu que é radialista, Francisco Barbosa, ele dizia assim para mim, quando o filho menos merece atenção, é quando ele mais precisa. Eu concordo com você. Quer dizer, quando está rebelde, então, eu acho que é por aí, né? Esse paciente que se distanciou e até te desprezou, ele está precisando da tua mão, né? Exato. Aí, recentemente, eu iniciei uma linha de cuidado exclusiva para esses doentes. Você faz uma busca ativa desses pacientes? E aí, fulano, onde é que você está? A gente tem, hoje, como é que eu digo, a tecnologia ajuda. Ajuda, né? A gente tem envios de e-mails para o tipo de paciente, considerando o tempo que ele tem de afastamento da operação. O contato telefônico é muito difícil porque é muita gente. É claro. E a gente é muito responsivo. A gente analisa esses e-mails e vê como é que estão esses pacientes. Alguns pacientes, o paciente não está se sentindo bem, te procura. O paciente que volta a engordar, já fica inibido. Então, o que a gente tem feito, como eu estou fazendo agora,
é deixar claro que a recidiva de obesidade é entendida por nós como uma evolução da doença e que a gente tem enorme prazer e múltiplas ferramentas para ajudar esse doente. Hoje eu tenho uma linha de cuidado, como eu te falei. Para cada doente a gente faz uma coisa e o doente volta a emagrecer. Tem uma frase, tem uma situação de um ex-professor nosso, não vou falar o nome porque é uma pessoa famosa, que diziam que ele tinha uma clínica de obesidade, que ele botava a pessoa assim, no centro de uma sala, aí a pessoa com pouca roupa e dizia, maltratava a pessoa. Sabe essa história? Não. Depois do acabar aqui eu te falo. E aí a pessoa começava a chorar, desesperada, óbvio, né? Aí disse, mas calma, tem um jeito, tem eu aqui para te salvar. Como se for, ele escorraçava a pessoa. Estou falando de mais de 4 décadas atrás. Então, certamente deve ter revisto o conceito dele, claro. Né? Porque havia essa coincidência da obesidade com sem-vergonhice ou com falta de vontade, que você acabou de trazer para cá, que é uma enfermidade, doença crônica, que merece ser tratado como se fosse uma hipertensão, diabetes. Tem que ser tratado com carinho, né? Com um olhar holístico e acolhedor. E só para te dar uma observação quanto à volta da obesidade. 30 anos depois, nós fazemos hoje de rotina cirurgias muito melhores que foram feitas há 30 anos atrás. Portanto, há pacientes que voltaram a engordar simplesmente porque a cirurgia que eles fizeram não era adequada. Porque nós não conhecíamos esses hormônios naquela ocasião. Não é culpa do cirurgião, não é culpa do paciente. Então, se alguém que está vendo nesse momento voltou a engordar, tem mais de 30 anos, pode se enquadrar nesse grupo e vale a pena, de repente... não adianta. Não, adianta sim. Adianta, é que mudou a tecnologia. Adianta muito bem sim. colocado. E a gente não opera todo mundo que voltou a engordar. Às vezes a gente ajusta com medicação, às vezes ajusta com endoscopia, mas principalmente a gente vai em busca do que é a nossa vocação, ajudar o paciente a controlar a obesidade. Maurício, o seu contato apareceu aqui embaixo ao longo do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse para os nossos seguidores como é que faz para chegar até você, quais são os seus contatos. O Hospital Quali Ipanema, né, que você falou, e também tem o Instagram. Né? Isso é. Eu tenho um Instagram que é hashtag Dr. Maurício Emanuel, tudo junto, que é informativo. Aqui embaixo, o Emanuel com 2 N's, com 2 M's. M's de Maria. M's de Maria, A-N-U-E-L. Tá. E lá tem as direções da clínica, lá tem todas as minhas chegadas. Eu tenho um site, www.mauricioemanuel.com.br, que também tem informações, e lá também o paciente tem acesso à clínica, seja por WhatsApp, seja por telefone. E é um prazer receber os pacientes. Legal. Considerações finais aí para os nossos espectadores. Pois bem, eu queria aproveitar, primeiro te agradecer, Edmilson, e aproveitar para dizer para você que se interessa pela sua saúde, que você deve entender a obesidade como um grave problema para a sua saúde. Isso não significa que você tenha que operar todo o nível de obesidade, mas que você tem que se preocupar com isso. Tenha alimentação saudável, se esforce para ter algum grau de atividade física. Você não precisa ser um atleta, mas você não pode ser sedentário. E preste atenção nos seus hábitos sociais. Você precisa diminuir o estresse, você precisa ter um momento de relaxamento, melhorar o sono, e isso vai te trazer um equilíbrio que muito provavelmente vai ajudar você a perder peso. Procure médicos especialistas no assunto, porque eles vão te trazer essa visão moderna, que é muito melhor do que essa anedota persecutória que você contou, de um médico colocar a culpa do doente no doente, pela doença e pelo fracasso. Pois é, é verdade. E tem uma questão também que eu vejo alguns colegas com um conflito de interesse naquelas fórmulas mirabolantes, codificadas, que só aquela farmácia da esquina do consultório dele manipula, né? Eu já vi situações, não aqui no Rio, mas em Brasília, de uma assessora parlamentar dizendo, não, eu fui no médico muito bom, e nem cobrou a consulta. Não, mas é muito bom, mas não cobra a consulta. Ele só manda você fazer a medicação na farmácia e a receita custa R$2.000, R$3.000, R$4.000, quer dizer, não cobra a consulta, mas vende o medicamento. Isso tem que ser denunciado. Você sabe que na minha formação o que eu vi foi o seguinte: o médico membro de sociedade, da sociedade específica da sua doença, com um histórico assim como o seu, é a melhor proteção. É pouco provável que se meta em falcatrua. É a melhor proteção. Mas é isso. Tá bom.
Maurício Emanuel, obrigado, doutor Maurício Emanuel, um prazer enorme estar aqui, espero trazê-lo aqui outras vezes, né? Espero que a sua assessoria permita que você volte aqui, foi muito bom o papo e eu aprendi muito contigo, muito obrigado, tá bom? É isso aí, gente, fica aqui, essa caneca é sua, para você lembrar da gente e tomar produtos saudáveis, não refrigerante, pelo amor de Deus, fica aqui, fique bem, fique com a gente, um abraço, tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.